Deuteronômio 8, versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Amém? Levante as mãos para o céu, levante, diga assim: ó meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva ao Senhor com as palmas, bem alegre, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está aí a palavra de Deus, igreja, que o Senhor, Ele colocou ao meu coração nesta manhã para estar compartilhando com a igreja. E eu quero aqui hoje trazer uma mensagem que traz o tema: Deus não te tira do deserto para te perder no caminho. Amém? Guarda bem no teu coração: Deus não te tira do deserto para te perder no caminho. Aleluia, glória a Deus. Se nós olharmos através da Escritura, desde o livro de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver, meus irmãos, igreja do Senhor, que o deserto não é apenas um lugar geográfico, mas também é uma realidade espiritual. Israel, ao sair do Egito, ele tinha diante de si uma promessa, aleluia, uma terra que mana leite e mel. Mas antes de desfrutarem da herança, eles precisavam atravessar o deserto, aleluia. Ou seja, antes de sair do Egito, ou quando eles saíram do Egito, eles estavam diante de uma promessa. Ou seja, eles tinham uma promessa, onde Deus prometeu a terra que mana leite e mel. Mas antes de desfrutarem desta promessa, eles teriam e precisariam atravessar o deserto. E esse tempo de caminhada não foi um erro no caminho, não foi um erro de trajeto, mas fazia parte do plano de Deus. Aleluia. Porque o deserto, se nós olharmos por esta passagem, quando Deus ele tira o povo de Israel lá do Egito, nós vemos que o deserto ele foi o lugar aonde Deus ele provou corações, como diz a palavra. Deus ele provou corações. Ali Deus ele revelou a sua glória, sustentando o povo através do maná. E Deus também ali ele fez brotar água da rocha. E Deus ali ele mostrou que a sua fidelidade não falha, porque Deus é fiel. E quando Israel ele via apenas no deserto, ele via apenas escassez, Deus ele mostrava abundância. Enquanto Israel, aleluia, enquanto Israel ali no deserto, meus irmãos, eles viam um momento, aleluia, de dificuldades, Deus ele mostrava direção, aleluia. Da mesma forma, nos tempos atuais, nos tempos de hoje, cada crente, cada cristão, ele passa por desertos, aleluia. Nós não estamos livres de passar pelos desertos da vida. Por exemplo, alguns tipos de desertos que nós enfrentamos, por exemplo, doenças inesperadas, às vezes crises familiares, às vezes
perdas financeiras, lutas espirituais. Ou seja, o inimigo ele quer nos fazer acreditar que o deserto é abandono de Deus. É isso que o inimigo ele tenta fazer. Ele tenta colocar no nosso coração, na nossa mente, que o deserto é abandono de Deus, mas não é abandono de Deus, porque a palavra ela mostra para nós que o deserto é o caminho de uma preparação. E que preparação é esta, pastor? É a preparação para a promessa de Deus. Oh, aleluia! Pode adorar ao Senhor. Aleluia. E nesta manhã, o Senhor ele está dizendo para mim, o Senhor diz para você: eu não te tirei da escravidão do Egito para te abandonar no meio da jornada. E o que significa o Egito para nós hoje? O Egito significa o mundo lá fora. O Egito significa o pecado, ou seja, Deus te tirou do mundo não para te abandonar no meio da jornada, porque Ele está dizendo para você aqui nesta manhã: eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que guia os teus passos, eu sou aquele que te levará a promessa a cumprir na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E Deus está dizendo aqui: o deserto não será a tua sepultura. O deserto não será a tua sepultura, mas sim vai ser a ponte para a sua vitória, assim diz o Senhor. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos e irmãs, nós temos que compreender uma coisa e entender através da palavra de Deus, que o deserto não é o ponto final, não, mas o deserto é um caminho de passagem. Como eu falei na introdução da mensagem, quando Deus ele tira o povo de Israel da escravidão, tinha um deserto para atravessar, para desfrutar da promessa. Ou seja, aleluia, o deserto não é um ponto final, mas o deserto é o caminho, um caminho de passagem. Quem está entendendo diz glória a Deus. Israel, se nós olharmos pela palavra de Deus, nós vemos que Israel ele saiu do Egito com muita pressa, ou seja, ele saiu do Egito com pressa, sem saber exatamente como seria o trajeto. Eles não sabiam como seria o trajeto, e logo quando eles saem do Egito, agora eles encontraram o Mar Vermelho à frente, aleluia, e o exército de Faraó atrás, aleluia. Humanamente não havia saída, humanamente não havia como eles escaparem daquela situação que eles estavam, mas Deus abriu o mar. Sabe por que Deus abriu o mar? Deus abriu o mar mostrando que o caminho pelo deserto não era para a derrota, mas para a libertação. Aleluia, glória a Deus. E a palavra aqui, caminho, ela significa o que? Ela significa uma estrada, ela significa processo, ela significa jornada. Ou seja, não era destino final, mas sim passagem. Deus está dizendo para nós aqui hoje, talvez você se encontre no deserto, mas Deus está dizendo: ei, não é o teu destino final, não é o deserto, apenas passagem. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã, fala para ele: ei, aleluia, o deserto não é o destino final. Fala para ele: o deserto não é o teu destino final, mas sim passagem. Passagem, porque o deserto é o lugar aonde nós aprendemos que Deus é o Deus do processo, e não apenas do resultado.
porque Deus Ele nos molda no caminho para que não sejamos destruídos pela promessa quando ela chegar na nossa vida. Deus prepara primeiro, Deus Ele molda primeiro. Talvez você esteja, quem sabe, num vale, aleluia, e acha, aleluia, que pensa que está tudo acabado, tudo terminou, mas Deus está dizendo para você nesta manhã: não é o fim, mas é processo. Não é a morte, mas é treinamento. Não é abandono, mas é direção de Deus na sua vida. Oh, aleluia! Pode louvar, pode adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! A palavra de Deus, ela diz lá em Salmos, capítulo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã? Eu transformo o deserto em estrada. Eu transformo o deserto em caminho. Deus está dizendo aqui para você hoje: eu abro caminho aonde não existe. O lugar da tua dor será o testemunho da minha glória, que vai manifestar em todas as áreas da sua vida. Assim diz o Senhor. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. E se você olhar neste texto de Deuteronômio, do capítulo 8, versículo de número 2, nós vemos lá que o deserto, ele prova o coração. Ele prova o coração, porque Deus, ele conhece o nosso coração. O homem, ele vê apenas a nossa aparência, aleluia, por fora, mas Deus, ele te conhece. Deus, ele conhece o teu pensamento, Deus, ele conhece o teu coração. Ou seja, o deserto, ele prova o coração, mas ele não anula a promessa. Aleluia, não anula a promessa. Se você olhar, quando os espias, por exemplo, eles voltaram da terra prometida, nós vamos ver que entre os 12 espias, 10 eles falaram de gigantes, eles falaram de cidades fortificadas, ou seja, somente os problemas da terra, somente os obstáculos que eles iriam encontrar. Mas se você olhar Josué e Calebe, eles olharam para onde? Eles não olharam para os gigantes, eles não olharam para as terras, cidades fortificadas, eles olharam para a promessa de Deus. Oh, aleluia! Eles olharam para a promessa de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Muitas pessoas estão olhando, aleluia, para os gigantes. Muitos estão olhando para a dificuldade que vai enfrentar, mas Deus está dizendo para você: olhe somente para a promessa que eu tenho na tua vida. Olhe somente para a promessa. Porque se nós olharmos o deserto, ele revelou quem cria na palavra e quem se guiava pelo que via. Aleluia. Porque tinha aqueles que criam na promessa, mas tinha aqueles que estavam no meio, que eram guiados somente por aquilo que eles viam. E se você olhar aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, o texto diz assim, ó: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos, o Senhor, ele está dizendo aqui, ó, o Senhor guiou por 40 anos para te humilhar. Olha o que Deus está falando: para te humilhar, para te tentar, ou seja, te provar, para saber o que estava no teu coração. Porque Deus conhece o coração do homem. Aí ele diz: se guardarias os seus mandamentos ou não, porque Deus conhece. Deus, ele conhece se aqueles que estavam lá, se eles, aleluia, iria guardar os mandamentos do Senhor ou não. E muitos não guardaram. Nós conhecemos o texto.
Nós sabemos da história. Muitos pereceram pelo deserto. Por quê? Porque não guardaram os mandamentos do Senhor, não guardaram a palavra de Deus. E a palavra aqui, o verbo provar, ele não significa que Deus estava reprovando, não significa reprovar, mas significa testar para aprovar. Ei, Deus está testando a tua fé. Deus, ele testa a tua fé para te provar se você é fiel a Ele mesmo, quando a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Pode adorar, pode glorificar. E Deus aqui, Deus ele não estava procurando falhas, não, mas estava mostrando quem estava pronto para receber a vitória. Porque nem todos estão prontos, nem todos estão prontos, porque a promessa ela continua de pé. A promessa de Deus ela continua de pé na minha vida, na tua vida, mesmo quando o nosso coração ele é testado. Ou seja, o deserto não cancela o que Deus te falou. Aleluia, eu vou repetir para você: o deserto não cancela o que Deus falou, apenas revela se você vai crer ou não. Aleluia, é forte isto, meus irmãos. Eu vou repetir para você: o deserto não cancela o que Deus te prometeu. O deserto não cancela o que Deus te falou, mas apenas revela se você vai crer ou não. Sabe por que isto? Porque muitas vezes quando está no deserto, começa a reclamar. Quando está no deserto, começa a murmurar, começa a questionar. Ei, Deus está testando a tua fé. Não reclame, não murmure, mas apenas confie, porque a promessa de Deus ainda continua de pé na sua vida. Aleluia. Pode adorar, pode glorificar. E o que me chama a atenção, meus irmãos, que muitos, não são poucos, muitos abandonam a fé quando enfrentam dificuldades. Pode ver, quando o vento começa a soprar, abandona Jesus, abandona a igreja, abandona tudo, porque muitos abandonam quando enfrentam dificuldade. O povo de Israel não foi diferente. Quando eles estavam sendo conduzidos pelo deserto, quantos que não negaram a fé? Quantos que não abandonaram? Não foi pouco, aleluia. Ou seja, muitos abandonam a fé quando enfrentam dificuldade, mas os aprovados entendem que o processo é sinal de que algo maior está chegando na tua vida. Oh, aleluia. Ou seja, aguente, suporte o processo, não abandone na crise, não abandone no deserto, não abandone na dificuldade, porque o processo é sinal de que algo maior está chegando na tua vida. Quem crê, levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, sabe o que Deus está falando para a igreja aqui nesta manhã? O fogo do deserto não vai te consumir, a crise não vai te consumir, a luta não vai te consumir. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: eu não te testei para te humilhar, eu não te provei para te humilhar, mas sim para te elevar, diz o Senhor. O que parecia perda, Deus está dizendo, é preparação. O que parecia perda, Deus está dizendo, é preparação para a tua vitória. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Ora manto e declama lapaia. E no deserto,
Se você prestar muita atenção, você vai ver que no deserto Deus ele revela a sua provisão diária na nossa vida, porque Deus ele não deixa ninguém, aquele que é fiel a Ele, Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar. Ou seja, o deserto, Deus ele revela que Ele é o nosso provedor, que Ele cuida dos seus. O povo, se você olhar quando Deus liberta o povo de Israel, nós vemos que o povo ele tinha fome, e Deus ele mandou o que? Deus ele mandou o maná do céu todos os dias. Você pode olhar na Bíblia, todos os dias, 40 anos que o povo ficou no deserto, Deus enviava o maná. Ou seja, Deus é provedor, sim ou não? Mesmo no deserto, Deus é provedor, sim ou não? Deus é provedor. Ou seja, o povo sentiu sede, o povo tinha sede no deserto, e Deus, o que Deus ele fez? Deus agora ele fez sair água da rocha. Porque todos nós, se nós estudarmos, se nós vermos sobre o deserto é um lugar árido, seco, não tem água, é um lugar de grande escassez, não tem alimento, não tem nada. Mas mesmo assim, 40 anos Deus ele cuidou, Deus enviou alimento, Deus ele enviou água. Ou seja, Deus ele é o nosso provedor. Aleluia. E olha como Deus ele é tremendo. Deus ele enviou o maná, Deus ele fez brotar água da rocha, e as roupas deles, do povo hebreu, do povo de Israel, as suas roupas, as suas sandálias não envelheceram em 40 anos. Aleluia. Já parou para analisar, meus irmãos? Já parou para refletir sobre isso? 40 anos não rasgou, 40 anos não envelheceu a roupa. Aleluia. Eu digo para você, tem outro Deus igual ao nosso? Não tem, não existe, meus irmãos, aleluia. Era como se o deserto fosse incapaz de impedir o cuidado do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que isso significa? Você pode estar no deserto, pode estar na prova, mas nada disso vai impedir o amor e o cuidado de Deus para com a tua vida. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E o maná, se você olhar lá em Êxodo capítulo 16, 15, que significa o quê? O que é isto? Ou seja, a provisão de Deus não era comum, mas sim surpreendente e sobrenatural. Porque milagres não explicam. Aleluia, milagres nós vivemos. E o deserto, meus irmãos, é o lugar onde nós aprendemos que não vivemos do acúmulo, mas sim da dependência de Deus. Quem é dependente de Deus aqui? Aleluia. Porque Deus ele não deu maná para um mês. Não, Deus não deu maná para um mês, mas Deus ele dava para cada dia. Cada dia. Ei, quando você depende de Deus, não falta sustento na tua casa. Aleluia, eu vou repetir. Quando você depende de Deus, não falta sustento na sua casa. Sabe por quê? Porque Ele não apenas supre necessidades, mas Ele mostra que a sua provisão é maior do que qualquer deserto na sua vida. A provisão de Deus é maior do que qualquer deserto na sua vida. Aleluia. E a palavra de Deus, ela diz lá em Salmos 37, 25: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus cuida, sim ou não? Deus é provedor, sim ou não? Deus está dizendo para você aqui hoje:
Você que entrou aqui hoje preocupado, ansioso, Deus está dizendo: eu envio provisão inesperada sobre a tua vida hoje. Aleluia. Aonde há escassez, eu trarei abundância, diz o Senhor. O deserto não terá poder de secar a fonte que eu estou abrindo diante de ti aqui nesta manhã. Quem recebe esta fonte, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia. Meus irmãos, nós temos que aprender uma coisa, que o deserto é lugar de direção de Deus. Quando você está passando por prova, por deserto, não significa que é abandono de Deus, mas significa que é direção de Deus. Israel não andava sozinho. Se você olhar no texto, Israel não andava sozinho, porque de dia tinha uma nuvem que os cobriam, aleluia, e à noite era o que? Era uma coluna de fogo que os iluminava. Ou seja, de dia a presença de Deus é através da nuvem que cobria o sol, e à noite uma coluna de fogo que clareava, que iluminava. E cada movimento do povo de Israel estava debaixo da ordem de Deus, da ordem do Senhor. Se a nuvem parava, eles também paravam. Se a nuvem andava, eles também andavam. Aleluia. Ei, a nuvem significa o que? Cobertura. A nuvem significa presença, a nuvem significa proteção, e o fogo representava purificação, a presença de Deus. E eu posso contemplar este fogo caindo aqui nesta manhã. E no deserto, nós aprendemos que a voz de Deus, ela é mais importante do que as circunstâncias adversas. Então nós temos que aprender, mesmo no deserto, a ouvir a voz de Deus. Não é o terreno que determina o caminho, não é o terreno que determina o caminho, mas sim a presença de Deus que determina o caminho. É a presença de Deus, porque se você buscar a direção do Espírito Santo, Ele vai te guiar em cada passo que você der. Aleluia. E o deserto pode ser incerto, mas a voz de Deus, ela vai trazer segurança para os teus passos, para o teu caminho. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 31 versículo 8: e o Senhor irá diante de ti, Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas nem te assustes, diz o Senhor. Ou seja, Deus, Ele guia o teu caminho. Deus está dizendo para a igreja aqui nesta manhã: eu sou a tua nuvem de dia e o teu fogo à noite. Ou seja, o Espírito Santo que direciona. E Ele está dizendo: não permito que teus pés se percam, porque a minha presença será o teu GPS, a terra da promessa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode adorar, pode glorificar. Aleluia. O deserto, a promessa. Deus, Ele cumpre o que Ele falou, sim ou não? Se Deus falou, Ele vai cumprir. Porque se você olhar 40 anos depois, Josué conduziu o povo a atravessar o Jordão. Aleluia. E ali, meus irmãos, a terra que parecia tão distante a eles, tão longínqua, aleluia, mas agora, aleluia, nós vemos que Deus, Ele cumpre a sua promessa, porque Deus, Ele não esqueceu uma só palavra. Não, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus é uma aliança irrevogável. Não tem como quebrar a promessa, porque o que Ele fala não depende do clima,
O que Ele fala não depende da estação, aleluia, não depende do tempo, não depende da força do homem, da força humana, mas somente apenas da sua fidelidade, porque Deus, Ele é imutável. Aleluia. Já vou concluir. O deserto pode atrasar a chegada, mas nunca pode cancelar a promessa. Aprenda isto. O deserto, meus irmãos, pode até atrasar a chegada, mas nunca pode cancelar a promessa. Sabe por quê? O que Deus prometeu para a tua vida, Ele cumprirá em sua vida. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não importa quantos desertos você atravessou, mas a promessa de Deus continua viva. E Ele disse que vai salvar, vai salvar. Se Ele disse que vai curar, Ele vai curar. Se Ele disse que Ele vai abrir portas, Ele vai abrir portas. Oh, aleluia! Pode adorar, pode glorificar a Deus. Aleluia. Lá em Josué capítulo 23, versículo 14, o texto diz, aleluia, o texto diz assim, sabeis, pois, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras, que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vós sobrevieram e nenhuma delas falhou. Aleluia. Ou seja, a palavra de Deus, ela é imutável, ela não quebra, ela não falha. E Deus está dizendo, o tempo do deserto está acabando sobre vidas aqui hoje. Eu vou repetir, o tempo do deserto está acabando. Eu te levo da prova para a promessa hoje, diz o Senhor. Eu vou repetir, eu te levo da prova para a promessa, do processo para a posse, da caminhada para a conquista, porque eu sou o Deus que cumpre o que eu prometi na sua vida. Pode adorar, pode glorificar, pode exaltar o nome do Senhor. Aleluia. E eu concluo a mensagem. O deserto não é um lugar da morte. O deserto não é um lugar de morte, mas de preparação. Deus está preparando você, meu irmão. Deus está preparando você, minha irmã. Foi no deserto que Israel conheceu o Deus da provisão. Foi no deserto que Israel conheceu o Deus da direção. Foi no deserto que Israel conheceu o Deus que é fiel. E é no seu deserto que você também verá a mão poderosa do Senhor agindo em todas as áreas da sua vida. O Deus que tirou do Egito não vai te abandonar no caminho. Ele não começa nada para deixar incompleto, porque Ele é a alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. E Deus está dizendo para a igreja que hoje, levante a tua mão que eu vou concluir a mensagem. O deserto vai passar, mas a promessa vai permanecer. Eu vou repetir para você, o deserto vai passar, mas a promessa vai permanecer. O processo é temporário, mas o propósito é eterno. O mesmo Deus que começou a boa obra vai completá-la em tua vida, assim diz o Senhor. Pode adorar, pode glorificar, pode exaltar o nome do Senhor.